Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu resolvi fazer um tira maquiagem e fala. Eu sei que tem gente que faz o maqui e fala, no meu caso é tira maquiagem porque daqui a pouco eu vou descansar, vou dormir. Eu tô bem cansada, na verdade, não consegui dormir muito essa noite agora porque o meu filho acordou várias vezes de madrugada. Eu tenho, como vocês sabem, um filho de 6 meses. E tem dias que é super cansativo. Principalmente essa época que ele tá com os dentinhos nascendo, né? Ele nasceu 2 dentinhos e tá pra nascer mais. E acaba sendo bastante cansativo, sabe? Essa rotina. Claro que é uma rotina gratificante, né? Eu tô muito feliz pelo meu bebezinho. Meu parceiro me perguntou o que eu sentiria, né, caso eu perdesse o meu filho. Ele perguntou se eu me sentiria muito mal e tudo mais. Lógico, né, gente, que eu respondi que sim. Com certeza eu iria me sentir muito mal se eu perdesse meu filho, porque é um amor assim inexplicável, sabe? O amor que você sente por um filho é assim inexplicável. Eu amo meu filho com todas as minhas forças. Ele é um menino muito risonho, muito alegre. Ele não é um bebê que estranha pessoas. No começo, quando ele era muito risonho, algumas pessoas diziam que ele, com o tempo, ia começar a estranhar as pessoas que chegassem próximo a ele. E ele não estranha, gente. Estranhou no começo os meus pais, né, e outras pessoas, porque ele não via com frequência. Mas depois que ele passou a ver mais vezes, vim visitar ele mais vezes, ele parou de chorar. E ele é um menino assim, muito fofo também, né? E lindo, claro. Porque toda mãe sempre vai achar seu filho lindo, né? Mas não é porque meu filho não, tá, gente? Mas eu realmente acho meu filho muito lindo, muito fofinho. E é assim, gente, eu posso dizer a vocês que a maternidade, ela de fato não é fácil. Principalmente se você é uma boa mãe. Se você faz questão de ser uma boa mãe, a maternidade de fato ela não é fácil, porém, ela é gratificante. E também você tem que entender que tudo nessa vida passa, né? Tá cansativo agora, mas essa fase vai passar. E provavelmente eu vou sentir muita saudade dessa fase, porque todo mundo que vê o filho crescer diz a mesma coisa, que sente muita saudade de quando o bebê era pequeno. Eu participo de uma célula, da célula da minha igreja, né? E aí quando eu levo o Levi, o pessoal pega no colo, gosta muito dele, né? Porque ele ri, brinca, é simpático com todo mundo. E aí a mulher que geralmente ela administra a célula, ela tava com o meu filho no final da célula, abraçando ele. Aí ela disse, né? Ai, que saudade que eu tenho. Ela tem um filho, ela tem um rapaz já grande. Ela disse, ai, que saudade que eu tenho desse cheirinho de bebê. E é o que o pessoal mais gosta, né, no bebezinho, que é pequenininho, quentinho assim nos braços. E tem aquele cheirinho único de bebê, né? O bebezinho, ele já tem um cheirinho característico, né, dele. Que eu pesquisei e dizem que esse bebê tem, os bebês têm esse cheiro por conta que é para que o adulto, né, os pais, eles tenham mais proximidade com o bebê e tenham mais vontade de cuidar. Então tem tudo a ver com o instinto de sobrevivência. Eu achei isso muito interessante, porque isso era uma coisa assim que de fato eu não sabia, né? Então tudo isso é ligado à questão da sobrevivência. Então eu achei muito interessante saber disso. Eu de fato não fazia ideia que era por isso, não. E assim, gente, quando o meu parceiro me perguntou, né, se eu sentiria muita saudade e tudo mais que acontecesse com ele, eu fiquei imaginando, né? Deus me livre acontecer qualquer coisa, porque eu disse a ele, com certeza eu ficaria muito, muito mal. Aí depois eu devolvi a pergunta pra ele, né? Eu disse a ele, e se fosse você que perdesse, como é que você se sentiria? E aí ele disse que ele conseguiria talvez segurar um pouco mais a barra, porque ele disse, para a mãe o impacto é mais forte, maior. Porém, o pai tenta segurar um pouco mais a questão do luto. O homem, ele estava dizendo, né? O homem, ele tenta segurar um pouco mais o luto. E é verdade, gente, porque assim, a mãe, ela tá o dia todo ali com o bebê, né? Tá o tempo todo e basicamente nos primeiros anos de vida, a sua vida gira em torno da criança. Então, não tem como, né? Você tá o tempo todo ali com a criança e você não se apegar, né? Eu fiz um teste uma vez, eu deixei meu filho com uma pessoa e eu saí, né, de perto dele. E, gente, pense, foi os 30 minutos, acho que 30 minutos a uma hora mais ou menos, mais agoniantes da minha vida. Foi naquele momento que eu me dei conta do quanto eu estava apegada ao meu filho, porque eu fiquei com medo dele chorar muito longe de mim,
de acontecer alguma coisa e eu não estar por perto pra ajudar, dele se engasgar longe de mim. Eu tenho muito receio disso, gente, porque assim, quando meu bebê era recém-nascido, ele engasgou. Sorte que eu sabia fazer a manobra de desengasgo, fiz, e graças a Deus meu filho tá aí. E eu tenho muito medo de deixar ele com alguém, ele engasgar por algum motivo e a pessoa não saber fazer a manobra de desengasgo nele. Eu tenho muito medo disso. Então, atualmente, só eu cuido do meu filho. E assim, se eu colocar alguém pra olhar o meu filho, eu quero que olhe só por uma horinha ou 2 horinhas, assim, no máximo. E depois ele volte pra mim, gente, porque assim, não é que eu desconfio das pessoas, que as pessoas não vão cuidar bem do meu filho, não é isso. Mas eu acho que é instinto mesmo de proteção de mãe, sabe? De você querer ter a certeza que seu filho tá bem. E eu só tenho essa certeza que meu filho tá bem quando meu filho tá diante dos meus olhos, né? Se meu filho não tá na minha frente, como é que eu sei que meu filho tá bem? Tem isso, né? Então, eu lembro que eu passei meia hora, 1 hora mais ou menos longe do meu filho, já fiquei mandando mensagem pra pessoa, ligando, perguntando como é que ele tava, se tava tudo bem, e já agoniada pra vê-lo. E assim, foi um teste basicamente que eu fiz. Eu não me afastei dele na intenção de fazer um teste pra ver como eu reagi, não. Simplesmente fui em algum lugar, né, com uma pessoa, resolver uma coisa, e aí meio que acabei me testando, né, e fui percebendo em mim como eu ia me sentir longe dele. Gente, eu comecei a sentir ansiedade. Ansiedade, porque meu filho depende muito de mim. Ele, assim que me vê, ele chora. E eu descobri também o porquê, que assim, quando o bebezinho lhe vê, ele chora. É porque ele vê na mãe uma insegurança. Então, tem muita gente que diz, ele tava tranquilo, aí te viu, começou a chorar. Por que o bebê faz isso? Porque o bebê, ele sente que ele só consegue descarregar o estresse dele com a mãe. Porque com a mãe ele se sente seguro. Então, se outra pessoa tiver dando acalento, né? Se outra pessoa tiver ali brincando com ele, ele fica numa boa, porque ele não se sente tão livre para expressar uma frustração, um estresse. Então, o bebê quer dormir, o bebê quer mamar e tudo mais, ele vai demonstrar a emoção dele mais para a mãe, porque ele sabe que a mãe tá ali por ele, que a mãe vai cuidar dele e vai suprir a necessidade dele, seja necessidade emocional, seja necessidade física, né? E aí, só eu de fato que tô cuidando do meu filho, né? O meu parceiro tava dizendo que ele prefere, né, também que eu que cuide mais, assim, lógico que os pais também sempre vai querer que a mãe que cuide, né? Porque eu tava vendo uma pessoa pra cuidar dele pelo menos uma vez, assim, no mês, uma vez de vez em quando, pra que eu possa fazer algumas coisas em casa, pra que eu possa fazer algumas coisas em relação à minha vida, né, gente? Porque como ele tá mamando só no peito, de fato eu não consigo fazer muita coisa. Mas aos poucos ele vai migrando pra mamadeira, depois vai migrando pras frutinhas, enfim, gente, é tudo um período de adaptação. Ele com 6 meses já era pra eu estar dando frutinha, ele vai fazer 7 meses, já tá bem pertinho de 7 meses, né? Já era pra eu estar dando frutinha. E assim, eu dei algumas vezes, ele ainda fez caretinha e tal, então não tá acostumado. Mesma coisa a mamadeira eu já tô dando mais frequente, né? Porque a mamadeira tem... O leite tem algumas substâncias, né, que são muito boas, assim. E eu fico mais à vontade dando a mamadeira pelo fato de ser líquido. Tem menos risco de engasgo, né, do que com comidinha. Comidinha tem que ter muito cuidado, você tem que amassar bem direitinho, fazer tipo uma papinha, ou bater no liquidificador a comida pra ficar mais líquida, né, porque quanto mais líquida ficar, melhor pro bebê. Eu não sei como tem mãe que tem coragem de dar comida sólida pro bebê, gente, eu não tenho essa coragem de dar comida sólida pro meu filho, porque eu tenho muito receio de engasgo. Mesmo sabendo fazer a manobra de desengasgo, eu fico evitando, né, gente? Porque não é porque eu sei fazer a manobra de desengasgo que eu vou ficar colocando meu filho no risco de se engasgar com algum alimento, né? Então eu sempre tô de olho em relação a isso. E aí eu tenho medo de deixar ele com alguém e alguém querer dar uma coisa sólida a ele, porque às vezes nós como pais chegamos e dizemos a alguém, olha, não dê coisa sólida ao meu filho não, mas infelizmente tem gente que é teimoso, né? Principalmente a avós, gente. A avós tem uma coisa que pensa na teimosia, né? E muitas vezes autoriza os pais, que não é certo, mas muitos avós fazem isso porque eles ficam com saudosismo, né? Fica aquela coisa, mas na minha época eu dei e não aconteceu nada, mas na minha época... Só que na época dos nossos pais, por exemplo, as coisas eram diferentes, né, gente? O pessoal não tinha o conhecimento que hoje em dia tem. Era tudo totalmente diferente. Então, hoje em dia a gente tem mais acesso aí ao conhecimento e a gente tem que usar o acesso ao conhecimento que a gente tem ao nosso favor, né? Então, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto. Acho que nem o pai e mãe gostam, né? Mas eu não gosto de forma nenhuma de ser desautorizada, assim, de tirarem minha autoridade na frente dos meus filhos futuramente. E, tipo, nem agora que ele não entende, eu também não gosto. Porque eu acho que a vontade dos pais precisam ser respeitadas.
Então, gente, se vocês gostaram desse Desmaquia e Fala, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e um beijo.